Essa semana eu tava assistindo um programa esportivo, porque eu gosto de acompanhar notícias do futebol, assim, sabe? Às vezes eu até acompanho mais notícias do futebol do que assisto o jogo. Às vezes fica mais difícil de parar pra assistir um jogo do que ver o que aconteceu nos bastidores, o que tá acontecendo ali dentro do futebol, né? E aí eu me deparei com uma fala de um comentarista, um ex-jogador de futebol, que a maioria das pessoas devem conhecer, que é o Kleber. Ele era conhecido como o Kleber Gladiador. Jogou em vários times aí do Brasil afora. Muita gente conhece ele. E hoje ele comenta em. Ele trabalha ali. Ele trabalha com o Benjamin Bach ali no. Acho que agora ele tá no programa de televisão também, mas eu vi ele fala. Eu vejo mais em canais do YouTube, né? E aí, eu fiquei surpreso com uma fala dele. Que ele falou o seguinte: que pessoa comum, trabalhador comum, não tem pressão nenhuma na vida. Que jogador de futebol, jogador que joga num time grande, que tem uma pressão absurda por resultado e tudo mais. Bom, quando a gente escuta o cara falar uma frase dessa, a vontade que a gente tem é de ir lá xingar ele de todos os palavrões existentes na Terra. Porque a gente se indigna de ouvir um cara dizer que uma pessoa comum não tem pressão, que um trabalhador comum não tem pressão, né? Um pai de família, uma pessoa comum. E que quem tem pressão é um jogador de futebol. Então, dá vontade de explodir, né? Só que eu vi isso muito mais com preocupação do que com raiva, quando eu escutei essa frase. Com preocupação de falar, sério, tem gente que tá numa bolha desse tamanho, a ponto de pensar dessa forma, que quem tem problema, quem tem pressão é jogador de futebol. Então vamos separar isso em duas partes. Primeiro, vamos fazer uma análise a respeito de jogadores do nível do próprio Kleber. Jogadores que hoje ganham entre 500 mil e 2 milhões de reais. Jogadores de Flamengo, de Palmeiras, de Grêmio, de Corinthians, de São Paulo, de Internacional, de Cruzeiro, de Atlético Mineiro. Eu tô falando desses jogadores, tá? Por quê? Porque o resto, times que jogam... times do interior do Brasil, os jogadores desses times são trabalhadores comuns, porque eles têm salários comuns. Eles ganham 2, 3, na melhor das hipóteses, 5 mil reais, tá? Então, esse está do outro lado do que o Kleber falou. Esses jogadores estão do lado do pessoal que ele fala que não tem pressão, tá? Fala dele. Ele disse isso. Você pode procurar na internet e pode achar. Então, tô aqui pra xingar o cara nem nada não. A vontade que dá é essa, só que eu fico preocupado de ouvir um negócio desse. Como que pode a pessoa ter uma visão de mundo dessa? Imagina. Olha, eu tô falando aqui, não fiz pauta, não faço pauta de nada. Eu nunca faço pauta pra falar nada aqui, na verdade. Só venho aqui e falo. Olha, o cara num trabalho comum, tá? Ele é um trabalhador CLT, escala 6:1. Vamos supor aí uma média, o cara ganha 2 mil reais por mês, ele tem que sustentar a família dele com isso. Se o cara tem um problema de saúde no trabalho dele, o que acontece com ele? Isso daí acarreta em vários problemas para ele. Independente do negócio de direitos que o trabalhador tem, a chance de ele ser queimado na empresa, o chefe dele já começar a olhar diferente para ele só porque ele teve um problema de saúde e precisou se ausentar, às vezes, do trabalho por algumas semanas, alguns meses, ferrou pro cara. Jogador de futebol ganha 500 mil, 1 milhão e meio, 2 milhões de reais. Ele tem uma lesão em jogo, o que acontece? Ele pode ficar 6 meses sem jogar, ele vai receber o salário dele bonitinho. Ele pode ficar 1 ano, ele pode ficar 1 ano e meio, pode ficar 2 anos sem jogar, ele vai receber aquele salário dele, que já é gigante, ele já é muito bem remunerado para aquilo.
ele só vai ficar encostado, entendeu? Com um preparador físico, com tudo que ele precisa para se recuperar, voltar e exercer a função dele de jogador de futebol. Cara, flexibilidade de horários. Flexibilidade de horários. Como que um trabalhador comum ele pode viver, ele pode dar atenção para os filhos dele, pode dar atenção para a mulher dele, pode fazer as pequenas responsabilidades do dia dele, tendo que estar preso numa empresa onde ele não tem essa flexibilidade para nada e onde ele pode ser muito bem punido se ele exigir isso. Porque eu já falei em outros vídeos, tudo que você exige dentro de uma empresa, você está fadado a daqui a pouco ser punido de alguma forma. De alguma forma você é punido. De alguma forma você vai ser punido. Eu não estou falando só de demissão, não. Eu estou falando de ser jogado, trabalhar mais que você tem que fazer em cima de você. Eu estou falando de chefe ficar te olhando torto, ficar tentando te manipular de alguma forma. A punição, ela vem. Isso daí você pode ter certeza. De alguma forma, essa punição, ela vem. Cara, jogador de futebol, eles têm o período deles de treino, só que eles jogam uma vez por semana, tem a viagem e tudo mais. Mas vamos usar o argumento do lado deles de que precisa viajar, fica longe da família. Um dia tá no Rio Grande do Sul, outro dia tá na Bahia, outro dia tá aqui em Goiás, outro dia tá lá no Maranhão, beleza. Quando você é bem remunerado e você tem a condição de viver dessa forma, e você pode dar o melhor para sua família, essa ausência, eu sei que ela não é suprida completamente, mas é incomparável à ausência de um trabalhador de empresa, de fábrica, de firma, que não pode sair para nada, não tem flexibilidade para nada, quase não vê os seus filhos crescer, entendeu? Às vezes o cara tem uma festinha de criança e o cara não tem a possibilidade de, num sábado à tarde, chegar na sua casa e acompanhar e ver o seu filho com os coleguinhas dele da escola ali, apagando uma velhinha, brincando, correndo, vendo o filho crescer. Então, cara, é ridículo, é uma comparação esdrúxula. O resultado final no desempenho do trabalhador comum e do jogador de futebol, eles têm consequências completamente diferentes. Como eu disse, o cara pode se machucar, ele vai ser afastado, o jogador de futebol no caso, né? Ele pode machucar, ele vai ser afastado, vai receber do mesmo jeito. Ele pode ser um atacante, um centroavante que foi contratado para fazer 50 gols no ano. Se ele fizer 2, ele vai receber o mesmo salário. Talvez ele não receba uma premiação, mas o mesmo salário que já é o suficiente para dar uma vida confortável para ele, ele vai receber de qualquer forma. Entendeu? E eu acompanho, justamente por eu acompanhar esses programas esportivos, eu percebo que acontece muitos casos de jogador que às vezes o clube atrasa salário, atrasa premiação, ele sai do clube e o clube fica devendo o jogador, e o jogador mete o clube na justiça, mete o time na justiça e recebe os direitos dele, e às vezes recebe até mais, com multa, com tudo que o cara tem direito. Então eu tô tentando explicar que é uma maldade. Chega a ser uma maldade gigantesca o cara pensar dessa forma. É um mundo completamente diferente. O mundo de jogador de futebol é um mundo de celebridades, é um mundo de artistas. O Neymar, você pega o Neymar, por exemplo. O cara é muito mais artista, muito mais celebridade
do que jogador de futebol. E eu não quero ser mais um criticando o cara, falando que ele é caicai, que ele se machuca muito, que ele vai pra balada. Isso daí todo mundo já fala e todo mundo já percebe. O ponto que eu quero chegar é que ele tem a possibilidade de fazer isso. Ele tem a possibilidade, ele tem a chance de fazer isso. Inclusive faz muito bem. Ele exerce esse privilégio que ele tem de, se ele não jogar ele vai receber do mesmo jeito, se ele se machucar, se ele sair do país dele, igual ele quando ele jogava em outros países e vinha pra cá pro carnaval, ele tem esse privilégio de fazer isso tudo, de fazer quantos filhos ele quiser, tanto que ele tá emendando um atrás do outro aí, o Neymar, tá fazendo um monte de filho, entendeu? São possibilidades, é outro mundo, é uma bolha que às vezes a gente pelo menos espera que quem tá dentro dela, que quem tá dentro dessa bolha, às vezes a gente percebe que quem tá ali dentro pelo menos tenha o reconhecimento de que é privilegiado. É privilegiado. Mas eu não gosto de colocar corte aqui. Não gosto de usar. Já coloquei um outro, mas eu não gosto de ficar usando o conteúdo dos outros. Eu poderia colocar a fala dele aqui. Eu não sei se já virou um corte, se já repercutiu, se as pessoas falaram sobre isso. Mas lá no canal do Benjamin Bach, talvez você acha, porque foi em uma das lives que eles fizeram que ele falou essa seguinte frase: que trabalhador comum, que pessoa comum não sofre pressão, que quem sofre pressão é um jogador de futebol, porque torcida exige. Eu vejo muito mais torcida como um papel de fã. Então, a torcida, mesmo que ela exija alguma coisa, que ela pressione, ela tem esse direito de pressionar, porque sem ela, o cara não ganharia R$500 mil, R$1 milhão, R$1,5 milhão. Esses salários não existiriam sem uma torcida, tá? Que é ela que movimenta o mercado do futebol, é ela que compra camisa, é ela que paga o sócio torcedor, paga o streaming, ela paga o ingresso. Sem ela, nem patrocinador ia querer fazer parceria com clube nenhum para estampar a sua marca ali. Então, se é um mercado tão gigantesco que possibilita o jogador de futebol ganhar tanto dinheiro e poder viver uma vida de conforto, uma vida tão confortável que eles têm, isso se deve ao torcedor, que ele diz que pressiona o jogador de futebol. Foi uma sequência de falas infelizes, e que, como eu disse no começo, ouvir uma fala dessa, de alguém que está numa bolha dessa, me soa muito mais com preocupação do que com vontade do que com raiva e querer xingar o cara. Porque eu fico perplexo de ver que pessoas pensam dessa maneira. Não reconhecem o privilégio que tem. Não reconhece que as pessoas saem de pontos diferentes da vida. As pessoas começam a vida em pontos diferentes. Gente que nasce numa favela sem nada. Tem gente que nasce num condomínio fechado. Tem pessoas que nascem e nunca vão precisar trabalhar, como um filho de um Neymar, por exemplo. Neymar pode ter 10 filhos. No mínimo, a geração desses filhos deles, eles podem passar a vida toda torrando dinheiro que eles nunca vão precisar correr atrás de dinheiro. É um mundo que eles não vão conhecer. Eles não vão conhecer, a verdade é essa. É um mundo que eles não vão conhecer, só que eu achava que ainda tinha pessoas que mesmo nessa situação de privilégio elas reconheceriam o ponto que elas estão, o quão elas são privilegiadas nisso,
não gosto de ficar repetindo essa palavra privilégio, privilégio, privilégio também, que soa meio como se a pessoa não tivesse feito nada na vida dela pra conquistar aquilo. E o cara fez sim. Ele fez, ele trabalhou, ele treinou, ele se dedicou, ele abriu mão de coisas sim, com certeza, mas saiu de um ponto diferente. E a visão que eu tenho é de que o cara dá certo na vida dele, essa questão de sair de um ponto mais avançado e não precisar correr tanto igual outras pessoas precisam correr, talvez seja o ponto mais importante para que a pessoa dê certo na vida, entendeu? Sem vitimismo também. Eu acho que muita gente pode sair de baixo e crescer. Meu ponto é isso, é só uma questão de reconhecimento. Muita gente parece que não consegue reconhecer. Mas também a gente não vai mudar ninguém. Deixa aqui embaixo se você acha que eu tô certo, se você acha que eu tô errado, se acha que o cara tá certo mesmo, se acha que quem tem pressão é jogador de futebol, que trabalhador não tem pressão nenhuma. Deixa aí nos seus comentários o que você acha a respeito disso, beleza? Valeu, falou e até mais.